Deus falou comigo e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou em meu coração. Então fica até o final desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui neste canal. Eu quero abençoar a sua vida e quero ser bênção para a sua casa. Então fica comigo e vamos para o vídeo. Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. O vídeo de hoje eu quero relatar um sonho que eu tive em 30 de maio de 2016, quando eu ainda morava no Brasil, em Pernambuco. Neste sonho, um dos pontos principais, eu estava como em uma visão aérea da Avenida Paulista em São Paulo, e um grande protesto estava acontecendo. Pessoas com bandeiras do Brasil e com outros tipos de bandeira estavam protestando na Avenida Paulista, com muitos barulhos de sirenes, de polícia, de ambulância, e pessoas correndo de um lado para o outro, pessoas que corriam desesperadas e gritando. Eu não ouvia, eu só ouvia muito gritos, eu não conseguia entender o que se tratava, mas era um pandemônio, era uma confusão, uma celeuma montada ali, e eu não sabia do que se tratava. Depois de ver essa cena, eu fui transportado como numa visão aérea ainda, para um estádio de futebol que parecia no Rio de Janeiro, como se fosse o Maracanã. E aquele estádio de futebol estava abarrotado de gente, tinha gente nas arquibancadas, gente no gramado e um palco no centro do gramado montado. Neste palco montado no centro do gramado existia uma plataforma como se fosse um alçapão que se abria e de dentro daquele buraco saía pessoas, né, como se fossem pessoas ilustres, pessoas famosas, pessoas relevantes, que foram convidados de forma especial para um grande evento. E a multidão nas arquibancadas e no gramado estava eufórica, gritavam de todo o tempo, gritavam palavras que não dava para entender o que a multidão queria comunicar. Porém, houve um momento naquela grande festa, naquela grande reunião, que de dentro daquele alçapão saiu duas personalidades, saiu dois políticos de terno e gravata, e eles acenavam para o público da arquibancada e o público que estava no gramado. Daqui a pouco, no meio desses dois políticos, saía uma celebridade. Alguém que eu sei quem é, você sabe quem é, mas eu não vou citar o nome aqui. Era uma mulher e ela saía com um vestido de gala, cor prata, muito brilhoso, e ela saía com a Bíblia Sagrada na mão. Quando ela saía com a Bíblia Sagrada na mão, ela acenava também para a arquibancada e o povo que estava no gramado, e eles ovacionavam aquela celebridade, eles ovacionavam aquela mulher e gritavam o nome dela de forma audível, audível mesmo, e ela com a Bíblia levantada. Depois os políticos fizeram a apresentação desta celebridade e passaram o microfone para ela, o direito de fala. Quando passaram o direito de fala para aquela mulher, ela levantou a Bíblia lá em cima e, como se fosse em um ato público, ela gritou audivelmente para toda a arquibancada e o povo que estava no gramado ouvir. Ela falou a seguinte frase, ela montou a seguinte frase: vamos todos juntos, em um ato solene, unânimes, em uma vez só, de forma simultânea, rasgaremos a Bíblia. E quando ela monta essa frase, que ela grita para o povo da arquibancada e do gramado, todo mundo vai ao delírio, vai à loucura. Eles entram em êxtase, como se algo ou uma força diabólica tivesse entrado nas pessoas, e elas começam a gritar o nome daquela celebridade e ovacionando a atitude e as palavras
que ela ora verbalizara. E quando ela faz esse ato, todos na arquibancada, alguns estavam com um exemplar da Bíblia, e eles fazem este ato anticristo, este ato de preconceito contra a fé. Eles rasgam a Bíblia e muitas câmeras de televisão estavam filmando aquilo ali. E foi algo horrível. Quando isso acontece, a minha visão volta de novo para aquela Avenida Paulista e uma confusão começou a se formar tanto em um ambiente como em outro ambiente. E eu acordo na minha cama, era 3 horas da manhã aproximadamente, e eu acordo falando em línguas estranhas e chorando muito. Minha esposa desperta ao meu lado, pergunta o que estava acontecendo e eu não falo nada, eu só continuo falando língua estranha. Enquanto eu estou falando em língua estranha, sentado em minha cama, Deus abre a minha visão. E na minha visão, Deus me mostrou a bandeira do Brasil sangrando e pegando fogo. Era como se alguém tivesse ateado fogo na bandeira e ela sangrava muito. Quando eu vejo a bandeira do Brasil sangrando e pegando fogo, eu ouço uma voz que me dizia: avisa a minha igreja que eu estou voltando. Então Deus falou para mim que os meios de comunicação iriam se levantar com uma perseguição férrea aos cristãos no Brasil. E eles iriam usar todos os artifícios que eles têm, todas as ferramentas que eles têm como atores, como políticos e outros mais para tentar denigrir a imagem da igreja, para tentar jogar a imagem da igreja e a Bíblia Sagrada em descrédito. E a bandeira que eu via sangrar, Deus falou para mim que era o sangue significava a corrupção, que o Brasil estava se afundando. E o fogo pegando na bandeira era a falta de patriotismo. E o brasileiro faz as coisas muito por conveniência. E aquilo ali está destruindo com a nação brasileira. E o que me chamou muita atenção foi quando eu me acordei falando em línguas estranhas, que tive a visão dessa bandeira, um grande temor e um tremor muito grande invadiram o meu ser e Deus falou comigo: alerta a minha igreja, avisa os meus filhos, avisa a minha igreja que eu estou chegando. E o que é que está acontecendo nos dias de hoje? Pessoas influentes, atores, meios de comunicação, né? A maior rede de televisão da nossa nação é a nossa pior inimiga, é a pior inimiga dos cristãos e a maior apoiadora do sistema de esquerda, que tentam denigrir a imagem da igreja e que tentam tirar de circulação o nosso manual de fé, que é a Bíblia Sagrada. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E a gente está fazendo vista grossa. Nós, como cristãos, usamos uma teoria covarde, uma fala covarde que se diz é cumprimento das profecias, precisa se cumprir, nós seríamos perseguidos, está escrito na Bíblia, isso é covardia, está escrito que tem que se cumprir sim, mas eu não sou agente promotor de coisas ruins, eu sou embaixador de Cristo e eu vou sempre defender a minha fé, eu sou embaixador do Evangelho e vou sempre defender a minha fé, aquilo que eu acredito. Como é que as pessoas que têm as suas ideologias que vão contra os nossos princípios cristãos e bíblicos, eles defendem aquilo que eles acreditam. E a gente, como cristão, não defende a nossa fé.
Usamos um argumento covarde de dizer que tem que se cumprir, que é cumprimento das profecias, que é cumprimento daquilo que Deus falou. Sim, é cumprimento, mas eu não sou agente, colaborador, não sou cooperador para o cumprimento de uma profecia negativa na vida de um cristão. Eu vou sempre lutar contra para que Deus venha através de mim e através de outras pessoas que pensam como eu, suscitar um grande avivamento que nós precisamos. Avisa a minha igreja para ela despertar em oração, pois eu vou limpar, farei uma limpeza na minha igreja. Eu sei que essas frases são muito corriqueiras, muita gente gravou vídeo falando de profecias, de revelações também que tiveram e tal, e coisa e tal, e talvez você esteja já defasado com esse tipo de informação. Mas escute o que eu tenho para te dizer. Durante esses anos que eu venho caminhando com essa revelação na minha mente e no meu coração, Deus, através da sua misericórdia, me forneceu informações maiores sobre tudo que eu deveria falar, tudo que eu deveria fazer. E eu sinto que o tempo é esse, o momento é oportuno, a unção é favorável para que eu possa compartilhar com você o que Deus falou para mim no decorrer desses anos de 2016 até hoje, o que Deus tem falado ao meu coração a respeito do Brasil depois desta revelação. Escute então com atenção o que eu tenho para te dizer. Primeiramente, é sabido de todos nós que Jesus está voltando. O primeiro ponto que nós precisamos observar é que nós não temos que andar nos preparando. Nós temos que estar pronto, lavando as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro, andando em santidade, em constante santificação na presença de Deus, não dando evasão para impurezas que são uma estrada pavimentada em direção ao pecado, não dando legalidade a Satanás para que ele nos acuse diante de Deus e possa até por vezes ceifar a vida daqueles que tinham uma promessa absurda diante de Deus. Então, primeiro nós precisamos andar de branco ante a presença de Deus. Aconteça o que acontecer, eu preciso ser santo, porque quem me escolheu é santo e convém que eu também seja santo. A segunda coisa que você precisa observar e o que Deus mandou eu dizer para a igreja brasileira é que chegou o momento da igreja brasileira experimentar o maior avivamento que essa nação já vivenciou. O avivamento que eu estou falando agora é o avivamento para os últimos dias. É o avivamento que nós vamos voltar a ver o cego enxergar, vamos voltar a ver o paralítico andar, vamos voltar a ver o câncer sair. Mas entenda uma coisa, nenhum avivamento acontece do nada. Avivamentos em toda a história da humanidade aconteceram debaixo de perseguição, aconteceram debaixo de um caos instaurado no mundo. Primeiro nós temos, então, tudo que preanuncia um grande avivamento é algo devastador. É uma grande perseguição que a igreja passa. A igreja nunca foi avivada sem ter sido perseguida. Então entenda uma coisa, o que está acontecendo no Brasil hoje é o início já contínuo de uma perseguição. Nós começamos a ser perseguidos através dos nossos políticos cristãos que começaram de verdade a defender a bandeira do cristianismo e começaram a incomodar. Começamos a ser perseguidos por pastores, através de pastores que passaram a defender mais a sua fé publicamente e assim começaram a ser perseguidos também. Começamos a ser perseguidos através da nossa linguagem bíblica, da nossa filosofia de vida,
que é baseada nas escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada, e assim os meios de comunicações, as ideologias e os grupos ideológicos começaram a nos perseguir pela nossa mensagem, pela mensagem evangélica, evangelística, cristocêntrica que nós pregamos através da Bíblia Sagrada. Então nós estamos sendo perseguidos de forma religiosa, ideológica, por causa da identidade que nós carregamos, estamos sendo perseguidos. Talvez você que está na sua zona de conforto aí, você cristão que está na sua zona de conforto, não sente ainda a perseguição. Mas todos nós que defendemos o evangelho com unhas e dentes, nós já estamos sentindo esta perseguição. Não estou falando de uma grande tribulação, porque grande tribulação não se compara com perseguição, perseguição não se compara com grande tribulação. Nós, como igreja pré-tribulacionistas, nós não passaremos pela grande tribulação. O que nós estamos começando a sofrer são perseguições religiosas. E agora isso vai ficar mais explícito e mais intenso na minha e na sua vida, tanto dentro como fora do Brasil. Nós seremos perseguidos. Aí do Brasil, a informação que eu tenho e o alerta que eu tenho a fazer aos meus irmãos é que nós começaremos a sermos perseguidos um pouco mais, tá? Atenção, pastores, vão tentar invadir as suas igrejas, vão tentar parar os seus cultos, vão tentar comprar você, vão tentar fazer você negar a sua fé por suas conveniências, vão tentar paralisar a marcha da igreja aí no Brasil. As leis que agora o sistema que governa o nosso país vão tentar implementar é para paralisar a marcha da igreja. E vai se revelar neste momento. É aqui que mora um ponto crucial daquilo que eu tenho para te falar. Deus falou comigo que é nesse momento da perseguição férrea contra a igreja brasileira que vai se revelar de fato e de verdade quem serve e quem não serve Jesus. Porque muitos se venderão para o sistema. Muitos cristãos se venderão para o sistema, vão se curvar diante do sistema babilônico, como alguns pastores já se fizeram, já se curvaram aí. Eu estou falando de Kleber Lucas, estou falando de Leonardo Gonçalves, estou falando do Renê, estou falando de muitos outros pastores que já se venderam abertamente. Outros ainda irão mostrar as suas caras, ainda irão publicar que estão vendidos. E isso é apostasia. E apostasia é um dos maiores sinais da vinda do Senhor Jesus. A apostasia é nada mais, nada menos de alguém que professava a fé em Cristo e agora está negociando essa fé por suas conveniências, por suas ideologias, por medo de perder, por medo de perder o seu espaço no cenário nacional. Então, é nesse momento que vai se revelar aquele que serve e aquele que não serve. É aqui que Deus vai revelar para todo o cristão verdadeiro quem de fato é de verdade e quem de fato é de mentira. Deus falou para mim que os palcos serão arrancados, que Deus vai purificar o altar. Deus falou para mim que Ele vai arrancar os artistas dos seus altares e vai mostrar que quem comanda, quem governa, quem controla ainda é Deus. Deus falou para mim também que a sensação, que o sentimento no coração dos artistas gospels hoje no Brasil, a partir destas perseguições, eles não terão mais contentamento em estarem em grandes eventos, em estarem em grandes palcos. Por quê? Porque estarão correndo risco de vida, estarão correndo risco de apedrejamento, de perseguições,
estarão correndo risco, e essas pessoas não terão contentamento nos grandes altares. É aí que Deus, nos grandes palcos, melhor dizendo, é aí que Deus vai puxar essas pessoas para o secreto. É aí que Deus vai conversar com elas no particular. É aí que Deus vai purificar o seu altar. É neste momento que o altar de Deus será purificado. Porque Deus falou para mim que muitas imundícias, muitas porcarias, muitos pecados encobertos serão revelados. E isso já está acontecendo desde 2016 para cá, quando Deus me deu essa revelação e essa mensagem para compartilhar com sua igreja. As coisas já têm acontecido, né? Agora, de forma mais intensa e mais clara, será escancarada. E é a partir daí que Deus vai purificar o sacerdócio da sua igreja. E a partir da purificação do altar de Deus é que o grande avivamento, através do clamor de uma igreja verdadeira, o clamor do remanescente, o clamor daquele que não se curva, o clamor daqueles profetas que estão encavernados, guardados, o clamor daquelas senhoras, daquelas irmãs que só fazem duas coisas na vida: cuidar da sua família e cuidar da sua vida espiritual. Elas vivem de joelho, elas andam de joelho. É o clamor dessas pessoas, destes remanescentes, que fará o que trará um grande avivamento para a nação brasileira, que vai se espalhar no mundo. Mas para isso, nós passaremos por este processo de perseguição direta e indiretamente. Alguns de nós já estamos sendo espancados, já estamos sendo cuspidos, já estamos sendo escarrados na sociedade, já estamos sendo perseguidos. Por isso, não se assuste daqui para frente com o que vai acontecer, mas entenda uma coisa: aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo em testemunha de Jesus Cristo. Entenda uma grande verdade: o grande avivamento que o planeta Terra vai receber nesses últimos dias vai começar na nação brasileira, a nação de língua portuguesa chamada Brasil. A grande força motriz do avivamento que vai se espalhar em todo o globo terrestre. Então você, remanescente, você, servo de Deus que não se curva, que não se vendeu até hoje, aperta o cinto, jejua mais, ora mais, ler mais a palavra de Deus, porque você vai precisar. Nesses últimos dias, a perseguição vai apertar para o lado das igrejas no Brasil. E eu estou aqui na condição de servo para ser um profeta e te alertar. Conscientiza a tua igreja, pastor. Conscientiza os teus familiares, pai de família. Conscientiza teus vizinhos, teus amigos e os cristãos que te rodeiam, que Deus quer usar as vossas vidas para salvar outrem. Não se curvem, não se vendam, não entregue os pontos. Deus ainda está no controle da situação, e Deus está trazendo muita gente que está em evidência nos palcos da vida, mas está distante de Deus. Deus vai trazer de volta para o secreto. Deus vai trazer de volta para o convívio, para a primeira essência, para o relacionamento, para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra. Agora, ouça isso aqui, mais do que já está acontecendo. Celebridades, pessoas notáveis no público secular irão se converter ao Evangelho, irão aceitar Jesus como seu Salvador. Fora centenas e milhares de curas e milagres instantâneos que serão publicadas, que serão aclaradas nos olhos da sociedade, e através deste grande avivamento que Deus vai trazer sobre a
terra, centenas e milhares de famosos irão aceitar a Jesus de verdade, não só pela conveniência do mundo gospel, pelo que o mundo gospel tem trazido de fama para essas pessoas, mas pela verdade do evangelho, pelo amor verdadeiro de Cristo. Essas pessoas irão se converter dentro e fora da nação brasileira. Eu vejo, contemplo e sinto famosos americanos, famosos europeus, famosos da América Latina, da América do Norte, famosos dos 4 cantos do mundo, irão se curvar perante o nosso Cristo, aceitando a Ele como seu Salvador. Isso vem como, pastor Elias? Através do grande avivamento que a perseguição trará. Nós seremos sim perseguidos. Se preparem. Igreja brasileira, igreja ao redor do mundo. Se preparem, porque nós estamos na mira do espírito do anticristo. Estamos na mira da apostasia e desta perseguição. Então jejuem um pouco mais, orem um pouco mais, se consagrem um pouco mais, tenha mais tempo de relacionamento com Cristo, porque eu vou repetir, nós vamos precisar de todo o apoio do céu para não negarmos a nossa fé, para não perdermos esta batalha. Então fique com essa palavra, fique com essa revelação e com este alerta. Entenda uma coisa: Deus nunca perdeu o controle. E tudo que está acontecendo hoje na nação brasileira, Deus revelou aos seus profetas. Compartilhe esse vídeo com alguém. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A partir deste vídeo aqui, eu vou estar compartilhando outras revelações que Deus tem me dado e outros alertas através da sua palavra que Ele tem colocado em meu coração. Ative os sininhos das notificações e não perca nenhum dos vídeos nesse canal.